dia a todos, todas e todos. Bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras na disciplina Cultura de Parques, oferecida mestrado e programa associado à pós-graduação BPH UFPE. Estamos no nosso terceiro encontro do ciclo e tem sido... estou sem voz, sem áudio, desculpa. Recomeçando. Bom dia a todos, todas e todos. Bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras da disciplina Cultura de Parques, que é oferecida pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, PPH, UFPE. Estamos no nosso terceiro encontro e hoje é o último encontro dessa primeira unidade, mas teremos outros encontros nas unidades posteriores. Então, quem está inscrito vai receber informações para vocês participarem das palestras. Tem sido assim, incrível. E hoje a gente tem o prazer de receber a querida Michele Pérez. Michele, muito obrigada por aceitar o convite. Que bom encontrar depois de tanto tempo, mas virtualmente, né? Espero que em breve você venha aqui no site e faça um evento presencial. Então, vou apresentar a Michele, depois passo a palavra para ela. A Michele Pérez, ela tem pós-doutorado em Museu de Arte Contemporânea na Universidade de São Paulo, na divisão de pesquisa Arte, Teoria e Crítica, e no programa de pós-graduação em História da UFSC. Ela tem pesquisas sobre a obra da Tarsila do Amaral. Ela é doutora em Educação pelo Programa de Educação da UFSC e realizou estágio de sanduíche em Paris. Ela é mestre em Educação e História pela UFSC, é bacharel também em Língua Francesa, Literatura Francesa pela UFSC e tem licenciatura e bacharelado em História pela UNESP. Foi professora no Instituto do Departamento de História da UNESP e no Departamento de Estudos Especializados em Educação. Tem experiência em pesquisa na área de História, Arte, Educação, com ênfase em estudos humanos. E tem tudo a ver com a disciplina de hoje. E vamos discutir a temática base, sobrevivência e conhecimento por montagem. Michele, obrigada por aceitar o convite. Passo a palavra para você. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos e a todas. Sou eu quem agradece aos professores da disciplina, especialmente a Sabrina pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema que também muito me interessa. Então, como a Sabrina falou, eu preparei uma exposição e estou aberta, né, às questões de vocês, que, como a professora orientou, então ficam mais para o final, mas se vocês quiserem ir colocando já ao lado, eu posso eventualmente comentar na minha fala também. O tema da fala de hoje, então, relacionado ao tópico que vocês vêm trabalhando na disciplina. Bom dia, Robson, obrigada. Imagens, sobrevivências e conhecimento por montagem, que é um tema que já traz ali uma carga teórica bastante grande, né, especialmente ali do Aby Warburg, que tem, né, um historiador da arte, que tem essa discussão sobre a sobrevivência das imagens, recuperada ali pelo Didi Huberman também, mais recentemente, no campo da história da arte contemporânea. Então, esse é o tema geral da fala, e eu faço a minha apresentação a partir de uma pesquisa recente que eu desenvolvi sobre a obra da Tarsila do Amaral, especificamente um conjunto até pequeno diante de toda a obra dela, e que eu publiquei num artigo chamado Tarsila Gravuras e Louvor à Natureza, que aí já faz referência a essas obras, quais são elas, Desenhos Eternos de Tarsila do Amaral, e aí numa referência à tese que eu procuro defender nesse artigo. Então, é o resultado de uma pesquisa de pós-doutorado. Os dois que eu fiz, né, foram, as últimas pesquisas foram sobre Tarsila do Amaral. Iniciou essa pesquisa com a professora Maria Bernadette Ramos Flores, e a gente teve um direcionamento até mais voltado para o tema da montagem, ou para a metodologia da montagem, no estudo da obra da Tarsila do Amaral, e esse especificamente eu fiz no
no Museu de Arte Contemporânea da USP, no MAC USP, e é o que eu apresento aqui para vocês hoje. Esse artigo está disponível na internet, se alguém tiver interesse depois em consultar, tem uma referência no final, e eu acho que talvez a Sabrina também tenha passado para vocês, né? Eu vou seguir a estrutura de apresentação desse artigo mesmo, mas a minha ideia é enfatizar um aspecto mais teórico e depois a análise de imagens, que eu acho que pode interessar também mais para vocês. Então, a princípio, o que eu posso dizer, assim, a título de introdução, né? A artista é uma artista conhecida, eu acredito que de todos, de todas. Ela é uma artista, Tarsila do Amaral, renomada na história da arte brasileira e também na historiografia da arte brasileira. Ela encontra bastante estudos, né? Existem muitos estudos sobre a produção dela, mas também existem muitos trabalhos que se dedicam a analisar criticamente a sua obra no campo da crítica de arte. Então, onde que a gente vai encontrar esses materiais? Nos catálogos, principalmente de exposições, que são muitas, feitas sobre ela. Aqui no meu estudo, eu utilizei como recorte os trabalhos acadêmicos. Então, eu fiz uma revisão de literatura a partir daquilo que havia sido produzido enquanto trabalho científico mesmo, né, que passou por uma discussão também entre os... Não sei, acho que está travando a minha imagem, né? Que passou por uma discussão... Alguém pode só me sinalizar se estão conseguindo ouvir? Porque aqui para mim está travando. Ouvimos bem. Tá, para mim deu uma travada aqui. Então, o meu recorte foi esse, de priorizar esses artigos, trabalhos científicos, começando, então, lá pela Aracy do Amaral, que é a referência principal sobre a obra da Tarsila do Amaral, ainda hoje, né? É um estudo lá da década de 75 e é canônico porque ali ela teve, principalmente, né, esse contato com a artista ainda viva, que a Tarsila do Amaral faleceu em 73, então a Aracy do Amaral conseguiu esse feito, né, de realizar uma pesquisa de doutorado na época, ainda em contato com a artista. E ela é crítica de arte, então ela produz também muitos materiais sobre, ainda hoje. Depois, a Regina Teixeira de Barros também, que eu não coloco aqui no trabalho, mas ela também é uma referência em Tarsila do Amaral, e tem um texto sobre os desenhos, que foi agora publicado no catálogo da Fama, que é uma exposição que aconteceu recentemente, terminou agora em janeiro, Tarsila Estudos e Anotações, porque desenho também é o foco aqui do meu trabalho, né? Então, a Tarsila do Amaral é essa artista bastante conhecida, que tem uma produção também bastante extensa, tem mais de 2.000 obras publicadas, catalogadas, né, no catálogo Raisonné. Esse catálogo, ele tem um apêndice com obras que apresentam indícios insuficientes para catalogação ou para verificação da autoria, mas que estão juntados no catálogo, e aí permitem ampliar também essa numeração. Mas mais do que a quantidade, né, é uma obra que tem uma relevância para a história da arte brasileira e aí também é internacional, cada vez ganhando mais força. O meu foco é numa parte da produção que às vezes não é tão enfatizada, que é o desenho. Não só no caso da Tarsila do Amaral, mas no caso de outros artistas, né? A arte gráfica, ela acaba ficando num segundo plano em detrimento da pintura, principalmente, ou de outras linguagens. Então, o desenho, ele é uma escolha minha de pesquisa desde a graduação, quando eu comecei a trabalhar com histórias em quadrinhos, depois no mestrado, que aí eu ampliei, trabalhando com a obra de um artista, ampliei para aquarelas, pinturas, né, além dos desenhos e quadrinhos, e aqui com Tarsila do Amaral não seria diferente, então eu priorizei o desenho, mas sempre em diálogo com as outras obras, inclusive por conta dessa abordagem metodológica de pensar a questão das sobrevivências e da montagem. A gente acaba olhando para a obra de um sentido mais geral. Então, aqui eu tive como foco um conjunto de gravuras que estão no MAC USP, mas que fazem parte de um conjunto maior. Então, o conjunto é de 10 gravuras,
no MAC USP haviam 8 como parte desse conjunto, e uma outra gravura avulsa, digamos assim, mas que dialoga com esse conjunto. Então, um total de 9 imagens que eu analiso nesse trabalho. E por que é o tema do desenho se eu analiso gravura, né? Porque, na verdade, os desenhos da Tarsila do Amaral, eles estão consolidados na gravura, que é uma outra técnica feita por uma outra pessoa, à exceção de uma delas, que é possível que seja da autoria da própria Tarsila do Amaral. Então, o que eu trago nesse artigo, que é possível fazer sobre o desenho a partir da gravura. Então, de partida, eu já anuncio que eu procuro fazer um deslocamento teórico, conceitual da gravura para o desenho, ou seja, buscar na gravura aquilo que é de Tarsila do Amaral, porque se eu falo em gravura, e a gravura não foi transposta, o desenho não foi transposto por Tarsila do Amaral, então essa gravura, se eu for levar o pé da letra, eu não poderia dizer que ela é de Tarsila do Amaral. O que é de Tarsila do Amaral é o desenho. A gravura seria de um terceiro, que no caso é do Marcelo Grasman, no caso do conjunto que eu analiso aqui. Então, eu inicio o trabalho fazendo uma discussão sobre o lugar dos desenhos na produção de Tarsila do Amaral. Como eu disse, é uma artista que faleceu em 73, nascida em 1886, então uma produção que abrange ali principalmente o século XX, e o conjunto que eu analiso, ele está localizado mais aqui para o final mesmo da sua trajetória, na década de 70, o que me leva também a reforçar a tese, a interpretação de que esses desenhos gravados, eles são representativos da sua obra e talvez tenham sido autorizados justamente por conta de uma intenção, né, de deixar fixado, registrado, porque o desenho por si só, ele está sujeito às intempéries do tempo, né, então ele pode se apagar, ele pode se danificar muito mais do que uma outra linguagem artística, como a pintura, por exemplo. Então, quando a gente transpõe um desenho para uma gravura, né, isso se torna uma gravura, nós também eternizamos esses desenhos. E nesse estudo, eu não vou falar hoje sobre essa outra parte metodológica que foi utilizada, mas que é o objeto de um outro artigo, nós trabalhamos também com o exame de reflectografia no infravermelho. Então, foi uma técnica utilizada para outros conjuntos que eu estava analisando no primeiro momento da pesquisa, e depois eu decidi trabalhar somente com esse. Nesse caso, esse exame ele não revelou tanto traços subjacentes, porque a gente está falando de uma gravura, então não teria como aparecer isso, né? É uma técnica diferente. Então, se eu aplico esse exame numa pintura, pode ser que apareçam traços que ficaram por baixo da tinta. E aqui, esse exame ele ajudou a perceber com mais nitidez os traços do desenho. Então, foi uma forma, uma tentativa também de retirar simbolicamente, né, essa camada que não seria de Tarsila do Amaral, que seria a gravura, e acessar o desenho mais propriamente. Então, no trabalho de forma geral, eu analiso também essas outras imagens que foram geradas pelo infravermelho, mas aqui, nesse artigo, eu foquei nas imagens que têm essa camada da gravura, né, simbolicamente aí falando. Então, na primeira parte, eu recupero os trabalhos principais, então, acadêmicos. Araci Amaral, desculpe, como eu mencionei, é a referência principal. Tem um livro que é também biográfico de Tarsila do Amaral, então, além da obra, ela recupera aspectos da vida da Tarsila do Amaral, então é uma referência para quem trabalha com a obra da artista. E depois os trabalhos seguintes, né, da Marta Rossetti Batista, da Nádia Gottlieb, da Ângela Brandão, do Antônio Rodrigues, que é mais conhecido como Tunel, né, que é um texto dentro de um trabalho da Ligia Luff, que é uma publicação dos desenhos da viagem ao Oriente Médio, que a Tarsila do Amaral fez. Então, são textos mais de apresentação, textos curtos, mas também que nos dão ali indicações sobre
o significado do desenho na produção de Tarsila do Amaral, e um trabalho publicado por mim e pela professora Maria Bernadette Ramos Flores, é um artigo, também resultado ali do pós-doutorado, que nós trabalhamos mais o tema do primitivo e a perspectiva da decolonialidade estética na obra da Tarsila do Amaral. Isso é importante para a gente perceber como é que o desenho ele é analisado na obra da Tarsila do Amaral. Nós temos muitos estudos sobre as pinturas, mas sobre desenho até não são tantos assim. Então, a Aracy do Amaral, ela não tem um trabalho específico sobre o desenho. Como eu disse, é uma obra mais geral, mas eu fiz esse movimento de pensar no trabalho dela quando ela se referia ao desenho. Então, ela diz que no que diz respeito aos desenhos, a fonte principal da pesquisa dela foi o acervo da artista, então considerável, e que ela classificou por fases, relacionando-os em ordem cronológica, assim como elaborando uma seleção da sua obra gráfica mais importante. Isso aqui é muito importante da gente observar, porque assim, se o trabalho da Aracy do Amaral foi o primeiro trabalho, e ela faz essa seleção e ela ordena esse primeiro conjunto, que é um trabalho muito difícil quando a gente se depara com um acervo, né, de um artista, tem uma produção muito grande, e a gente começa na pesquisa a organizar isso, acaba ficando para a historiografia da arte, né? Então, a gente vai ver lá no final que essa organização que a Aracy do Amaral fez é a organização que prevalece em relação à obra da artista. Então, é uma obra organizada por fases e que segue uma cronologia e com alguns desenhos principais que chamam mais atenção e que são os desenhos que acabam ficando nessa construção imagética também de memória de cada um de nós sobre a Tarsila do Amaral. E tem uma razão de ser, e essa razão está pontuada aqui. Ai, desculpa, em vez de passar, eu aumentei. Desenho da Tela de Veneza é um dos que a Aracy do Amaral cita, o esboço da Negra, de A Negra, que eu acho que é uma obra mais conhecida, né? Tem a pintura, vários esboços de A Negra, então é um que a Aracy do Amaral ela destaca na obra gráfica da Tarsila do Amaral, os desenhos da viagem a Minas, que a Tarsila faz na década de 20, né, mais ou menos ali em 1924, para as cidades do interior de Minas, desenhando e fazendo esses registros. Eu refiz um percurso dessa viagem na época da minha primeira pesquisa sobre a Tarsila do Amaral, para tentar identificar um pouco essas paisagens, e é bem interessante, porque, de fato, como é uma cidade preservada, patrimônio histórico, então há permanências, né, sobrevivências na arquitetura também. 2 panoramas, Ouro Preto e Mariana. Foi uma viagem que ela fez com o Oswald de Andrade e o Blaise Cendrars, que também gerou uma outra publicação com trabalhos da Tarsila. Estudo de ilustração, então também uma outra tipologia de desenho, registros de viagens, e aqui eu falo um pouco sobre isso, né, que na obra da Aracy do Amaral, esses e outros desenhos, né, tem um conjunto maior, que compreendem aí o período de 23 a 52, eles, de acordo com as legendas que eles apresentam na obra da Aracy do Amaral, eles são categorizados como esboços, estudos, retratos, ilustrações, e também como registros de viagens. Então, o desenho aparece com essa ou essas conotações, né, com esses sentidos. E no caso de esboço, é sempre à margem da pintura, são desenhos que são preparações para pinturas, nessa interpretação. Esse corte cronológico, ele acaba deixando de fora um conjunto importante da obra de Tarsila do Amaral, que é o caso de gravuras, por exemplo, que apresentam desenhos e que estão localizados animais no final da sua produção na década de 70. O trabalho da Marta Rossetti Batista, ele também não é específico de Tarsila do Amaral, mas tem um ou 2 capítulos importantes que vão falar sobre a inserção, principalmente de Tarsila do Amaral, no que se chama de Escola de Paris, no campo da História da Arte, que seria um movimento de artistas estrangeiros, e aí entram os brasileiros, que constituíram uma espécie de comunidade em Paris,
nos anos 20, e que trabalhavam a inspiração, então, dos artistas modernos. A Tarsila do Amaral, ela teve o contato com diversos artistas modernos, franceses, entre outros, e se diz muito, né, dessa influência deles na sua obra, mas também, no meu estudo, eu pude perceber que há um movimento contrário, né, há um movimento também de Tarsila do Amaral influenciando esses artistas, como o Léger, por exemplo. Então, a Marta Rossetti Batista, ela fala que ela foca essa análise da produção de Tarsila do Amaral ali nos anos de 20, 23, e que a Tarsila do Amaral foi uma das artistas, junto com a Anita Malfatti e dos artistas de Cavalcante Celso Antônio, que integraram artistas brasileiros de Paris, estavam, importante, desligados do grupo modernista brasileiro. E aí a gente está num ano de comemoração, Semana da Arte Moderna de 22, é muito comum associar a Tarsila do Amaral a esse movimento, mas estava desligada desse grupo modernista, ela vem para o Brasil no momento em que já estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, e a partir dali é que ela estabelece uma relação com o Oswald de Andrade, para além da relação profissional, uma relação afetiva, e com os demais participantes ali formando o grupo dos 5. Então é um movimento posterior à Semana de Arte Moderna de 22. Ela fala, a Marta Rossetti Batista, das influências, então, na obra de Tarsila do Amaral, né, do cubismo, por meio ali do Albert Glaze, do Lotte, do Léger também, e ela caracteriza os desenhos como desenhos anotações. Então, ela diz, a partir desses desenhos anotação, na volta a São Paulo, como se sabe, Tarsila iniciou obras mais características da fase pau-brasil, foi uma fase caracterizada pela Aracy Amaral, várias realizadas depois da nova viagem em Paris, em 24 e 25. Então, essa fase pau-brasil tem obras como a Cuca, o Sapo, que são obras desse período ali de 24, bastante coloridas, né? Então, que tem essa ênfase. Alguns dos desenhos, então, que a Marta Rossetti Batista traz no seu livro, Composição com Relógio, então, que seria uma influência cubista, e uma obra que eu trouxe porque se repete em relação a Aracy do Amaral, que é o Esboço de A Negra 1. No trabalho da Nadia Gottlieb, os desenhos de Tarsila não são considerados mera ilustração. Isso é um ponto importante, de certa forma um avanço na interpretação sobre a obra dela, mas eles são analisados lado a lado ao texto. Então, não são mera ilustração, mas eles são analisados como uma parte integrante que dialoga com os textos. E ela fala também da arte pau-brasil, e fala dessa questão da síntese. Então, ela diz que no desenho são poucos e fundamentais traços de Tarsila do Amaral, e que nos poemas Pílulas também essa característica se repete, são poucas e fundamentais palavras. Em ambos, o tom ingênuo dessa arte que desrecalca as pulsões mais primitivas da infância. Esse eu acho que é um ponto interessante de pensar, porque realmente assim, a questão da infância de Tarsila do Amaral, ela aparece e reaparece na produção artística. Mas eu discordo um pouco em relação à interpretação sobre o desenho. Eu trouxe um exemplo aqui do que a Nadia Gottlieb fala, e o trabalho dela é do ponto de vista da literatura, então, por isso que ela faz essa relação entre texto e imagem, que ela coloca, um dos exemplos é a relação entre a obra Feira 2, de Tarsila do Amaral. Aqui eu estou utilizando como fonte o catálogo Raisonné. Ele estava disponível na internet para consulta, mas agora, por conta das atualizações de sistema, ele não está mais disponível, não tem uma versão mais compatível que a gente consiga acessar, só está disponível em DVD e na versão impressa, que também a gente consegue encontrar em bibliotecas, mas não está mais disponível para aquisição. Então, ela coloca em relação à Feira, uma obra da Tarsila, com os poemas do Oswald de Andrade, chamado, então, Riquezas Naturais, um dos poemas, né? E no poema tem essa menção a frutas, por exemplo, aos melões, aos pepinos, aos limões, laranjas. Aparece isso no texto do Oswald e ela relaciona com a feira. Mas é um pouco complicado estabelecer essa relação como se a obra de Tarsila ela fosse produzida sempre a partir de uma relação com o outro, né? Pode ser um outro projeto
um projeto de um livro, de um poema, de outros livros, né, que a gente vê que tem uma série de ilustrações que a Tarsila do Amaral faz, ou de desenhos que são utilizados como ilustrações, ou de um outro personagem, de uma outra pessoa que tem uma produção e a Tarsila do Amaral aparece à margem. Então, no meu trabalho, eu procuro olhar para o que é próprio de Tarsila do Amaral, fazendo um pouco desses desvios, entendendo que, sim, há uma relevância nesses diálogos que ela estabelece com outros artistas, com outras produções, mas que na constituição da sua obra, mesmo que ela vá ser utilizada como uma ilustração, há algo que é próprio da sua trajetória, próprio do seu repertório, da sua singularidade como artista. Então, em alguma medida, eu abandono a perspectiva da decolonialidade estética, mas eu assumo essa posição mais epistemológica ali, que a gente vê das epistemologias do Sul, nesse sentido de buscar aquilo que é característico dela, e aí eu diria até numa perspectiva mais feminista, de buscar aquilo que é de Tarsila do Amaral enquanto artista, mulher daquele período. Então, a Gottlieb, ela fala claramente que ela não desenvolve um estudo específico de pintura e desenho da artista, que ela se posiciona, né, na continuidade do trabalho dela sobre a literatura e que ela privilegia relações entre a atividade artística de Tarsila do Amaral e outras manifestações estéticas, então, como poemas, manifestos, pinturas. Algumas imagens que ela apresenta, Fazenda Sertão 1, Tiradentes também é um desenho daquele período da viagem, de 1924, e ela diz que os resultados das suas viagens foram, mais do que qualquer coisa, os seus desenhos, que funcionam como relatos ou lembranças resumidas das cidades que conheceu. Não se tratava de estudar os monumentos do passado com cuidado detalhista, de dissecá-los, compreendê-los nos seus significados, mas de miniaturizar sua grandeza e de transformar o imenso em mínimo. Então, ela aborda o desenho de Tarsila do Amaral como um registro, uma espécie de registro de viagem, onde ali ela relata, tem essa presença muito forte do campo, da literatura, no sentido de pensar o desenho como uma narrativa. Então, isso também traria outras consequências teóricas e metodológicas se nós fôssemos analisar o desenho nesse sentido, inclusive pensando a partir da semiótica, por exemplo. Não é a abordagem que eu proponho aqui. E também a Gottlieb, não. Aqui, desculpa, é a Brandão, que está avançando nesse sentido, mas que ela segue esse mesmo sentido. Nos desenhos de Tarsila, aí já é o trabalho do Antônio Carlos Tuneu, ele vai dizer que há uma pureza de tratamento, revelando uma objetividade, intenção clara que faz antever volumes. Eles dizem exatamente o que será volume ou não nas futuras pinturas em relação aos que se transformaram em pinturas. Então ainda tem essa ideia do desenho como um esboço, uma preparação para a pintura, mas o olhar do Tuneu, que foi inclusive aluno de Tarsila do Amaral, é no sentido de perceber o desenho como um projeto, como parte de um processo criativo. Então, ele diz que esse aprofundamento na busca do projeto elaborado fez Tarsila manter sempre consigo um pequeno bloco onde podia anotar, desenhando onde estivesse para não deixar que escapassem eventuais e úteis ideias. Então, o desenho ele aparece também como uma anotação, mas como parte de um processo criativo. E aqui é o primeiro momento que eu analiso na revisão de literatura que há uma virada de interpretação. Até Araci, a Marta Rossetti Batista, Nádia Gottlieb e Ângela Brandão, a gente vê uma perspectiva de análise. E aqui com o Tuneu, eu acho que já começa a ter uma virada no sentido de perceber o desenho como outra coisa, como algo que está muito associado ao trabalho da artista e que vem nesse sentido de um processo criativo, e não apenas como uma ilustração ou como um registro imediato daquilo que ela vê, traz uma abertura para pensar o desenho como potência mesmo, de imagem. E aí ele fala a partir dos fragmentos de uma viagem ao Oriente, que é o conjunto de desenhos que estavam inéditos e foram publicados nesse livro organizado pela Ligia Luff. A Ligia Luff também vai falar sobre esse desenho, sobre os desenhos de uma forma mais geral, né? Então ela diz que o desenho é um modo imediato de nosso olhar,
Por meio dele, nós interpretamos o que vemos, sentimos, a nossa relação com o mundo. Por meio dele, distinguindo as coisas, aprendemos a amá-las. É onde o pensamento da artista se materializa, organiza, expressa, constrói. O desenho como meio de conhecimento, de apropriação, de comunhão. É a figura do desejo inconsciente de expressar algo indizível. O seu uso recorrente como bloco de anotações, carnês de viagem ou diários de artistas guarda o pensamento construtivo que norteia o processo de criação e da construção de imagens. E aí a gente vai também no campo da história da arte para uma virada icônica, chamada, né, virada icônica, que abre o pensamento no campo para as teorias da imagem. Então, dentro da história da arte, uma virada que acontece nas outras disciplinas ali das ciências humanas, mas acontece especificamente na história da arte e abre para pensar a imagem, então, ou a obra, pensar a obra como imagem, a imagem como pensamento. Essa discussão ela está localizada ali no trabalho do Hans Belting e também do Bredekamp, desse grupo. E tem um livro que foi publicado que chama Pensar a Imagem, que reúne, então, essas discussões. A professora Maria Bernadette Ramos Flores também produz muito nesse sentido de pensar a arte como pensamento. A arte, porque é pensada como imagem, é possível de ser pensada como um pensamento. E aí, esse trabalho que eu desenvolvi com a professora Maria Bernadette Ramos Flores é justamente nesse sentido, de pensar, então, a produção da Tarsila do Amaral a partir dessas reminiscências, desse material mais inconsciente que poderia aparecer na obra do artista ou vir à tona na obra da artista, principalmente no caso das memórias da infância. E aí nós trazemos nesse artigo uma seguinte reflexão, né? A seguinte reflexão. Tal como em um bloco mágico, e aí numa referência também a um trabalho do Freud sobre isso, escapando da memória, certas imagens de Tarsila parecem fixar-se em suas obras como traços duradouros. Por baixo da película de celulóide estão expressos de forma permanente, embora não inalteráveis, traços do nosso sistema mnemônico que, legíveis sob uma luz apropriada, ativam nossas lembranças. Um pouco nesse sentido, ou com inspiração nisso, é que eu pensei essa questão da gravura, trazer o desenho, né, de pensar que uma imagem, ela possui várias camadas. E aí também no Didi Huberman, né, que diz que diante da imagem a gente está diante de tempos diferentes, o tempo de quem produz, o tempo de quem olha. Então, uma imagem, ela nunca condensa apenas uma camada plana seja de tinta, de grafite, ou de olhar do artista. Ela sempre traz muitas sobreposições técnicas, estéticas, mas também de autoria e de interpretação por consequência, porque há o olhar do artista no momento que produz, não só o olhar, né, há também a mão desse artista que produz, e há também o olhar do artista que interpreta, às vezes corrige um traço, modifica, e daquele que vê, naquele tempo que é produzida a obra, mas também nos outros tempos, como é o caso nosso de hoje, olhando para obras ali da década de 20, por exemplo. Então, são muitas camadas de leitura, mas eu faria uma ressalva, não só de leitura, talvez eu dissesse de análise, porque quando a gente fala em leitura de imagem, a gente está muito ligado a esse referencial que vem do campo das letras, né, da linguística, da semiótica. Então, é uma tradição, na verdade, de estudos na história da arte. A gente tem ali com o Panofsky essa coisa mais da semiologia, né, de perceber alguns elementos numa imagem, e depois a gente avança ali com o Aby Warburg, que expande esse campo. Então, a gente sai dessa leitura mais estrita que segue questão de ícones e tal, e vai para uma questão muito mais ampla de relacionar tempos, de relacionar gestos que extrapolam os limites de um quadro, por exemplo, de uma imagem, e o próprio desenvolvimento da arte contemporânea que realmente expande o campo de produção das imagens. Então, aqui no trabalho com a professora Maria Bernadette Ramos Flores, foi uma análise da obra de Tarsila do Amaral produzida no campo das teorias da imagem. E nós fizemos um diálogo que foi interessante com a teoria da colonialidade,
a partir dos trabalhos do Mignolo, do Quirrano, e pesquisamos, então, os desenhos de Tarsila do Amaral como a presença do não colonial. E a nossa tese foi a de que esse não colonial era aquilo que escapava do par modernidade-colonialidade, que é o que defende o Quirrano e Mignolo, não para o caso da obra da Tarsila do Amaral, mas para o caso da teoria mesmo deles, da colonialidade, que é a de que modernidade implica em colonialidade, colonialidade implica em modernidade. Então, se nós compreendemos a obra de Tarsila do Amaral como uma obra moderna, a nossa leitura, minha, da professora Maria Bernadette Ramos Flores, foi a de que essa obra, ela também é colonial. Então, não haveria como Tarsila ser moderna sem ser colonial. E, de fato, nós não conseguimos sair desse paradoxo da modernidade, né, e da colonialidade. Pensar o próprio em Tarsila do Amaral é muito difícil, nesse sentido que nós fizemos aqui, porque esses conceitos eles estão muito embrincados na história mesmo, na história brasileira especialmente, e na história da arte também. Mas nós apostamos nessa tese de que, apesar disso, algo escapa ali, nessa produção dela, algo que é do humano, que é mais subjetivo, que é dela, escapa, parece que nós conseguiríamos capturar. E aí nós fizemos uma montagem, que foi bem interessante, porque naquele ano também teve a exposição Tarsila Popular no MASP, e, se eu não me engano, acho que pela primeira vez na curadoria, que foi ali do Fernando Oliva, do Pedrosa, foi colocado a obra do autorretrato de Tarsila ao lado de A Negra. Eu não tenho CD, eu não tenho essa imagem, eu tenho, mas eu não tenho à mão agora essa imagem da vista da exposição, mas eu tenho quase certeza que foi feita uma montagem assim, o autorretrato vermelho e a negra na exposição. De toda forma, nós fizemos nesse trabalho esse exercício de montagem para pensar ali essa questão da sobrevivência do gesto em obras tão diferentes, né? A Negra é uma obra de 23, o autorretrato, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas é um outro contexto, né? A Tarsila do Amaral que está nessa imagem, não é a negra que ela retrata, ou que ela coloca ali, que se diz na historiografia que seria até feito com base numa fotografia de uma pessoa que trabalhava na fazenda, porque a Tarsila do Amaral tem na sua história essa questão de ser uma mulher rica, que vem de uma família que tinha escravos. Então, isso às vezes não é muito falado, é um ponto delicado, mas que nesse momento da nossa historiografia da arte, essas questões estão todas vindo à tona, né, das feridas coloniais. Então, nesse trabalho, nós enfrentamos, em alguma medida, esse tabu e colocamos ali a negra também ao lado de Tarsila do Amaral para perceber que há uma permanência do gesto, esse gesto da mão sob o seio, no caso da negra, carregando toda essa carga mesmo de um passado escravista colonial, e no caso de Tarsila do Amaral, essa mão sobre o seio, né, num gesto mais delicado, ali com o seu vestido, provavelmente da Maison Poiret. Travou também. Travou. Então, para mim agora está ok aqui. Como é que a gente faz? Vocês ouviram até onde? Voltou? Tá. Eu continuo, então? Aqui eu dizia, então, que é esse choque mesmo entre imagens que são muito diferentes, né? Ali que tem essa carga colonial, mas também, no caso da Tarsila do Amaral, eu dizia dessa questão da identidade que ela construiu, né? De ser uma artista moderna a partir da sua inserção no ambiente francês. Mas esse passado nunca a abandonou, então ele aparece nas obras que ela produziu. Na minha pesquisa, então, eu marco uma
posição teórica, mas uma diferença em relação a esse trabalho, porque eu sigo pensando o próprio da Tarsila do Amaral, mas não mais nesse sentido de algo primitivo. Eu não trabalho com um conceito mais de primitivo aqui nesse trabalho. Então, eu procuro pensar a Tarsila do Amaral a partir daquilo que é específico da sua produção, daquilo que é singular em relação às associações que sempre fazem a partir da sua obra. Então, Abaporu foi uma obra que Tarsila produziu para Oswald de Andrade. Tarsila do Amaral produziu um desenho para ilustração do livro Pau Brasil. Não, eu estou olhando o que é que Tarsila do Amaral produziu a partir do que ela gostaria de produzir na sua trajetória artística, a partir do seu repertório de imagens, a partir da sua história. Então, é esse deslocamento que eu procurei fazer, porque também o momento de produção teórica que nós vivemos é um momento de uma guinada decolonial, mas também de uma guinada nesse sentido de uma epistemologia nossa, né, brasileira, e como pensar a Tarsila do Amaral nesse paradoxo, que é uma artista que tem uma grandiosidade, também a partir da história que ela construiu, que foi de trânsito pela Europa, de trânsito com esses artistas. Então, não tem como tirar completamente o que esses diálogos trouxeram para a obra dela, mas existe algo ali que é dessa artista e que é uma artista mulher e que, por ser mulher, também muitas vezes fica à margem da produção de artistas homens, né? Então eu quis, embora eu não faça uma discussão teórica sobre esse sentido nesse trabalho, é algo que eu pretendo explorar em outro momento, porque muito me toca, também como uma pensadora mulher. Então, nesse trabalho, o desenho ele é compreendido como imagem. Eu sigo nessa linha, né, de que imagem é um pensamento e que é um lugar de expressão própria da artista, com a ressalva que eu pontuei. Aqui o desenho ele é investigado também como marca de uma pulsão da artista. Então, em alguns casos, a gente vê que não há uma referência em outros materiais, é algo muito dela, algo muito mais forte, assim, é uma pulsão, não teria outra palavra para as que lhe foram atribuídas e dos projetos aos quais os seus desenhos estiveram vinculados. Não se trata, isso é importante, não se trata de desconsiderar o tempo, a marca temporal da sua produção ou da história em torno dela, uma viagem, uma ideia, um texto, um projeto, mas de contorná-los, buscando compreender os desenhos de Tarsila do Amaral como algo íntimo, pessoal, que acontece durante toda a trajetória da artista e que está presente em diferentes trabalhos, técnicas, porque é a sua mão que desenha no eterno retorno das questões que lhe são caras, que marcaram e que não cessam de se repetir. Então, aqui, de certa forma, eu anuncio um pouco da base da minha interpretação, que é a de pensar que aquilo que é importante para Tarsila do Amaral sempre volta, sempre reaparece na sua obra. É a partir dessa linha de pensamento que eu analisei algumas imagens também que foram para a exposição Tarsila Popular no MASP. Essas análises, elas estão no catálogo, né, quando a gente faz análise específica das imagens. Então, eu analisei algumas, como o sapo, o touro, o urutu, e eu fui um pouco nessa linha mais psicanalítica, mas também é algo que eu ainda não consegui aprofundar, me dedicar no sentido de formar mesmo uma base teórico-metodológica para seguir com os estudos, mas são coisas que eu venho trazendo porque eu acho que é um caminho de análise para capturar aquilo que é mais particular de Tarsila do Amaral. E nesse sentido é que eu analiso esse conjunto de imagens. Então, Tarsila Gravuras é de fato um conjunto, são 10 gravuras que foram publicadas na década de 70, e Louvor à Natureza é uma gravura separada com um outro contexto, e a gente não sabe a autoria da gravação, a gente sabe a autoria do desenho, e na minha pesquisa eu suponho que é possível que a gravação também seja de Tarsila do Amaral, mas não é uma certeza. Tarsila Gravuras, os desenhos são de Tarsila e as gravuras
são do Marcelo Grassmann, com o acompanhamento do Roberto Grassmann, ou o contrário, ou vice-versa. Desse conjunto de 10 gravuras, no MAC possuem 8, então foram as que eu analisei. 8 gravuras, mais a gravura Louvor à Natureza. Então, qual foi a minha metodologia de análise, ou de abordagem, primeiro, né, desses materiais? Eu fui nesse sentido. Eu tentei fazer algo mais, talvez, clássico, assim, da história da arte, mesmo da história, que foi buscar a história das obras, no primeiro momento, a procedência dessas obras. Então, elas têm como ponto de partida uma doação do Banco Central do Brasil para 42 instituições brasileiras, e uma delas foi o MAC USP. Provavelmente tem João Pessoa, em outras cidades ali. Eu consegui mapear alguns lugares para onde foram doadas. Na verdade, tem uma relação que foi feita pela Raquel Valego, que é a primeira pessoa que fez um estudo sobre as doações do Banco Central do Brasil, não só sobre Tarsila do Amaral, e ali ela divulga num apêndice a listagem. Então, a partir dessa listagem, eu comecei a pesquisar os acervos e ver o que eu encontrava, mas nós ficamos ali também no período da pandemia, então não tinha como fazer essa pesquisa presencial, e eu trabalhei com o que eu encontrei pela internet, desses acervos. E aí eu fiz um estudo comparado das obras do MAC USP com os que eu encontrei, com os acervos que eu encontrei, e também a partir de um estudo de pesquisadoras do Maranhão, porque esse conjunto de gravuras, ele também está no Maranhão, e é onde eu localizei que esse conjunto está completo, além do Banco Central do Brasil. Nos outros lugares, o conjunto é todo disperso. Essa questão mais técnica de como o título aparece em cada um dos lugares, como as técnicas são descritas, quais as dimensões, tudo isso ele está num outro artigo que está para ser publicado. Então, foi um assunto, eu não vou entrar nisso, mas, assim, eu posso adiantar a conclusão. É um conjunto completamente disperso em relação à quantidade, em relação à nomenclatura, e isso é muito problemático quando a gente fala em questões museológicas, né, de conservação, porque a obra fica dispersa, não tem uma unidade. Então, no trabalho, eu também propus uma nomenclatura a partir do que já também vem sendo feito pelo próprio Banco Central do Brasil, que modificou a nomenclatura a partir do catálogo Raisonné da Artista. Então, eu fiz isso no caso do MAC USP, como uma sugestão de padronizar com aquilo que está no catálogo Raisonné, porque quando a gente pesquisa a obra, ela tem muitos nomes diferentes, ela aparece com dimensões variadas, então não tem muito como confiar nas informações, assim, a gente não associa que é o mesmo conjunto se for só pela informação de ficha catalográfica, porque realmente assim, está muito diferente. Mas esse, então, é o objeto de uma outra discussão. E depois, então, de avaliar essas questões de procedência e de estado das obras nas instituições, eu fui para a questão, então, da historiografia da arte. O que é dito sobre essas obras? O que é que já foi dito sobre esses conjuntos? E a questão que aparece qual foi a motivação de Tarsila do Amaral para autorizar a gravação desses desenhos? Então, a pergunta é sempre essa. E vem algumas respostas. Pela demanda de mercado, na década de 70, estava começando ali a surgir um campo em torno da gravura também. Tarsila do Amaral estava no fim ali da sua vida com problemas financeiros, então precisava produzir algo que vendesse para ter uma remuneração. Eu tentei desviar um pouco disso, da própria questão, né? Num momento eu fui para uma questão mais da gravura, ali inspirada também no Walter Benjamin, pensando naquilo que poderia ser uma espécie de aura desses desenhos, em torno da gravura, né, se nós retirássemos essa ideia de gravura e ficássemos só com o desenho, mas eu decidi enfrentar essa questão, dar a minha resposta, então, para qual seria a motivação para a autorização da gravação desses desenhos, porque eu
entendi que, ao responder essa pergunta também, que se vinha sendo colocada porque era importante, eu conseguiria dar a minha interpretação, que é a de que esses desenhos, ou melhor, de que essas gravuras eternizam, por meio desses desenhos de Tarsila do Amaral, parte representativa da sua obra mais geral. Então, o meu movimento nesse trabalho foi o de mostrar como a obra mais geral de Tarsila do Amaral sobrevive para utilizar um guisa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente de como eu fiz essa parte metodológica. Talvez eu já possa falar agora, porque aqui eu mencionei, né, a questão do conjunto, da apresentação do conjunto, a procedência é do Banco Central do Brasil, o álbum, essa é a capa do álbum, do conjunto, ele está também catalogado no Raisonné, foi publicado pela Galeria Collection, e por conta da falência dessa galeria que as obras foram adquiridas pelo Banco Central do Brasil, e posteriormente doadas para desfazimento da coleção. Eles estavam organizando um acervo, né, o Banco Central do Brasil, então foi doado para as outras instituições do Brasil. O conjunto, então, boi, natureza, paisagem, árvores, arbusto, ruas e casas, louvor à natureza, mico, são os títulos que se encontram na instituição, e os que estão entre colchetes são os títulos do catálogo Raisonné. Então, como a obra está associada a Tarsila do Amaral. Então, aqui já há uma diferença, né? E também em relação à datação, são obras que estão sem data, praticamente em todas as instituições, no MAC-USP também, mas que tem a datação de 1971. Então, entre colchetes é a datação da obra. E a última aqui que está à parte, esse conjunto é Louvor à Natureza, é uma serigrafia, né, uma gravura colorida, que se diferencia, mas que está associada também por conta da procedência, que é a mesma do Banco Central do Brasil, no ano de 1998. Então, a questão, eu antecipei as argumentações, né, nesse sentido da gravação, e no meu caso eu proponho que a Tarsila do Amaral autorizou essas gravações por uma questão de experimentação técnica e estética. Pode ser que naquele momento ela quisesse trabalhar com gravura, ou que quisesse que os seus desenhos se tornassem gravuras, e que houvesse talvez uma circulação mais ampla também dessa linguagem de desenhos. Então eu aposto nessa interpretação. Um dado que eu levantei, que é novo, é o de que Tarsila do Amaral fez parte de um núcleo de gravuras em São Paulo. Isso até então eu desconhecia, eu não havia localizado em nenhum material essa participação, né? Então, isso mostra que Tarsila do Amaral tinha um interesse pela linguagem da gravura. Ela mesma fez 4 apenas, né? Então, acho que também por isso que isso fica um pouco à margem. Ela fez Negra no Pilão, paisagem rural, paisagem antropofágica e paisagem com lago e 2 barquinhos. Todos os outros, isso é muito bem sinalizado no catálogo Raisonné Tarsila do Amaral, todos os outros trabalhos que são identificados como gravuras, os trabalhos foram feitos por terceiros, então a partir de pinturas, desenhos de diversas épocas que a artista autorizou, nesses últimos anos, a serem reproduzidos em metal a fim de satisfazer a demanda do mercado. A questão também técnica da gravura, de como é feito, do metal, tudo isso também está nesse outro artigo, também foi resultado da mesma pesquisa, mas eu não abordo aqui. Então, são 33 transposições. No Raisonné tem uma a mais, porque eles contam aquela capa do álbum como gravura, mas ela é feita em papelão, tecido e papel, não é uma gravação, então eu sinalizo que tem essa questão da numeração que é diferente. E a Tarsila do Amaral, ela também manifestou seu interesse pela gravura num texto que ela produz para o Diário de São Paulo. Ela escrevia, né, com bastante frequência para o Diário de São Paulo, e ela escreve um texto chamado A Gravura Japonesa. Todas as crônicas, elas estão reunidas num trabalho da Brandini, agora me foge o primeiro nome dela, acho que é Laura Tadeu Brandini. Todas estão reunidas ali, também estão reunidas num livro organizado pela Araci do Amaral, Tarsila Cronista. Então eu consultei esse livro, fiz a leitura desse
desse texto a gravura japonesa, e a Tarsila do Amaral, ela mostra que tinha um conhecimento bem sólido sobre o que era a gravura, no contexto mais amplo da história da arte. Então, eu não acho que ela tenha feito ou autorizado a gravação dos desenhos sem pensar no impacto dessa técnica e dessa estética para sua produção. Agora, aqui tem um print de quando era possível ter acesso às imagens do Raisonné. Eu tenho agora só num DVD, mas eu não consegui passar para trazer outras imagens que eu precisava mostrar para vocês. Mas, de toda forma, é a partir do Raisonné que eu realizo as intersecções, né, entre as obras principais de análise com a sua obra mais geral. Isso eu comentei, né, sobre a interpretação. E por que dessa interpretação? É porque permite reposicionar o debate sobre os desenhos, né? Quando a gente coloca a Tarsila do Amaral como agente também da sua produção, no sentido de que ela autorizou porque ela tinha motivações pessoais, profissionais, né, suas próprias, a gente reposiciona também um debate sobre a gravura, né? Então a gente desloca da gravura para o desenho. Por que a gravura? Porque era uma forma de veicular os desenhos. E aí o desenho ele passa a ser central. E é o meu objeto aqui principal. Na última parte do artigo é quando então eu apresento esses desenhos sob essa tese de que são desenhos eternos. Eu não trabalho então com a ideia de que são gravuras de Tarsila do Amaral, eles são desenhos de Tarsila do Amaral eternizados por essas gravuras. E aí como que eu fiz a análise especificamente dessas imagens? Tem um aporte teórico, que é esse que eu mencionei, que passa pela revisão de literatura, que passa pelas teorias da imagem, pensando ali o Aby Warburg, por exemplo, mas tem também algumas experimentações que eu fiz. Para esse conjunto especificamente, eu trabalhei com é uma experimentação mesmo, não é algo que eu tenha elaborado enquanto uma metodologia, mas é importante dizer porque a partir dali que eu tiro algumas interpretações quando eu analiso as obras, que é a de refazer o percurso do traço do desenho de Tarsila do Amaral. Então, todas essas obras, por serem algumas bem detalhadas, com traços que eu queria tentar capturar o máximo possível da interrupção da linha, ou de como ela compunha, de onde parava, se era um traço ligeiro, se era um traço único que dava formação ao motivo, né? A gente vai ver ali que tem, por exemplo, de um bicho. Eu queria capturar o máximo possível dessa pulsão da artista, embora, obviamente, não se trate da mesma coisa, mas eu queria ter essa experiência de como seria desenhar esses desenhos, né, para ampliar a minha perspectiva do olhar. Então, eu quis sair da interpretação apenas de quem olha com os olhos, e eu quis colocar a mão também na leitura, entre aspas, dessa imagem. Então, eu fiz desenhos também desses desenhos, e ali eu pude perceber alguns elementos que somente com os olhos eu não perceberia, que são justamente esses, né? Quando há agrupamentos de imagens, quando ela elabora um desenho inteiro, quando ela faz uma pausa, quando é uma coisa que não tem como reproduzir, porque é algo muito emocional, não tem como acompanhar esse ritmo. Então, eu trabalhei com isso, com um aporte mais teórico, metodológico, e com algumas experimentações que eu fiz e que acho que me ajudaram, né, a produzir um resultado. Faço esse deslocamento teórico e crítico das gravuras para os desenhos, e faço, então, uma análise que é dialogada com a obra da artista. O catálogo Raisonné, ele tem mais de 2.000 obras, né, 1.000 e poucos desenhos. Inclusive, isso é importante porque o desenho ele fica à margem, mas é quase maior parte da sua produção é de desenhos. E aí eu busquei, nessas análises comparadas, elementos que fossem característicos da sua produção. Aquilo que sobrevive, né? Então, justamente, aquilo que permanece, que sai de uma obra, que entra em outra, mas que se você olha, você percebe, aqui é Tarsila do Amaral, porque isso é recorrente, se repete. Então, eu fiz isso também com um exercício de memória, porque
não tinha condições de checar obra por obra do catálogo Raisonné, então eu utilizei alguns marcadores na medida que o trabalho ia se desenvolvendo, então colocava o título das obras ou essas categorias, né, bichos, seres imaginários, paisagens, que foram as categorias que eu utilizei para agrupar os desenhos, e também puxando muito pela memória, porque a questão da sobrevivência e da montagem das imagens é um pouco isso, é você compreender que a força daquele traço, ou daquele gesto, ou daquele motivo, daquele tema, ela é tão grande que ela já está no nosso imaginário. Então, cada um de nós aqui vai ter um repertório de Tarsila do Amaral. Então, quando a gente olhar uma imagem, as associações ou as sobrevivências, elas vão ser diferentes para cada pessoa que está olhando para a imagem, consequentemente analisando. Então, no meu caso, são análises particulares, não encerram de forma alguma o objeto Tarsila do Amaral. Cada pesquisador que der o seu olhar, a partir da abordagem que escolher, vai trazer um repertório, e então sempre serão análises novas e diferentes. No meu caso, eu fiz essa combinação da memória, do conceito de sobrevivência, da pesquisa no Raisonné, e também da técnica do desenho. E aí eu passo agora para essa parte final, que é de olhar com vocês essas imagens, e a gente pode depois voltar para elas, se assim for do interesse de vocês. Então, a primeira imagem é boi, paisagem antropofágica com boi, e aqui foi onde eu consegui perceber a existência de 16 grupos de desenhos que eu não teria visto se eu não tivesse desenhado. Então, a gente tem uma composição ao fundo, né, com morros, com árvores, depois mais ao centro nós temos novamente alguns arbustos, tem essa referência antropofágica no título, porque são formas disformes, né, então são motivos um pouco disformes, mas que a gente vê que tem uma relação com a vegetação. Tem um plano central ali, são linhas que dividem essa imagem e que colocam o bicho, né, o boi, no destaque mesmo, embora ele não esteja no centro, ele está um pouco mais ao lado, mas ele é o foco da imagem. E aí grupos menores de plantas à frente, que também ajudam a compor. A gente vê que tem um espaço vazio no desenho, né, tanto ou melhor, principalmente nas laterais, e esses espaços, eles também são característicos da produção de Tarsila do Amaral, então ela centraliza no papel o seu desenho. E ele tem também uma cor que é o fundo azul, é do papel. Aqui eu trouxe o touro, mas não para fazer uma associação direta, porque os bichos eles não são iguais, né? Mas para dizer que é um tema que aparece, reaparece na sua produção. Então o touro é de 28, está ali. A composição do corpo, ela remete um pouco a essa questão do traço, e no desenho que foi gravado é bem interessante, porque o boi, ele é feito, segundo a minha interpretação, a partir de um traço único, porque quando a gente desenha esse bicho, ele não tem nenhuma interrupção, então eu fiquei muito encantada de perceber o domínio, né, no artigo eu falo, né, da questão do domínio técnico da linguagem do desenho, mas também da imagem que a artista tinha para conseguir fazer o desenho de um boi com uma passada de mão, né, de fazer esses traços. Então, isso foi bem interessante de notar. Aqui, a segunda obra é Mico, o título no catálogo é Macaco na Floresta, então de 71 também. E o mico, aqui tem dois elementos que eu observo, né, que permanecem, que reaparecem nas obras. Um é o do bicho, aqui está agrupado por bicho, então, por exemplo, tem essa obra aqui de baixo, que é pastoral, então ele está ali no meinho, ele está em várias outras, né, ele está no batizado de Macunaíma, ele está no cartão postal, acho que sim, no cartão postal, mas tem um outro elemento, na feira com certeza, mas tem um outro elemento que aparece, que é o da copa das árvores, então, que é esse formato de coração, ele está na obra Cuca. Então, a forma como ela fez esse desenho é bem interessante, eu acho que por isso tanto se fala também desse caráter mais infantil, de dar visibilidade às emoções, né, então aparecer ali um
o formato de um coração, algo mais singelo que está posto em outras obras. Essa é Natureza, bichos antropofágicos na paisagem, onde a interpretação na historiografia liga a outras obras, há outros desenhos também. Aqui eu trouxe, então, pinturas, por conta da reprodução das imagens, que eu não consegui trazer a reprodução do catálogo Raisonné, então eu trouxe as do site Tarsila do Amaral, e lá estão pinturas, não tem os desenhos. Mas essa obra, ela tem 4 versões, né, em desenhos, tem o decalque, e há uma associação a essa questão também da antropofagia, dessa linguagem mais abstrata. A obra que está colocada ao lado, numa espécie de montagem, é Sol Poente, de 1930. Eu também não fiz aqui a operação clássica da montagem do Warburg, que é como a que a gente fez, a professora Maria Bernadette Ramos Flores e eu, que é colocar sobre o fundo preto, numa referência ao Atlas Mnemosine. Eu não tenho trabalhado nesse sentido. Inclusive, no artigo, eu não trouxe para o texto as imagens, porque eu quis enfatizar o conjunto. Então, por isso eu não fiz no artigo a montagem. Ela foi mais conceitual mesmo, de dizer o nome das obras, mas não de trazer as imagens. E também por uma questão que eu acho que é uma problemática que eu devo enfrentar nos próximos trabalhos, que é de bastante chuva aqui no sul, e aí para tentar estabilizar a conexão. Eu aguardo, então, vocês me sinalizarem se eu continuo. Tá, então, eu optei por não fazer essa montagem para enfatizar as imagens, né, principais que eu estava analisando, então esse conjunto, mas também por um segundo motivo, que é o que eu ia dizendo, então, que é uma problemática que eu devo enfrentar nos trabalhos futuros, que é sobre esse posicionamento teórico das epistemologias do Sul, ou de pensar uma produção de história da arte, ou de historiografia da arte brasileira, ou de crítica da arte brasileira, a partir de referenciais externos. Não tem como fugir disso, inclusive pela importância que esses clássicos, que esses referenciais têm, mas também pela própria história, que é constituída a partir da colonialidade do saber também, mas, embora eu reconheça essa presença teórica aqui, não é algo que eu ainda me sinta confortável para utilizar exatamente aquela metodologia. Eu estou buscando construir uma metodologia que esteja alinhada com esse pressuposto mais teórico de buscar compreender os nossos artistas a partir também de uma produção, de um pensamento nosso, né? Tentar. A pergunta ali é para a Sabrina, eu acho, né, no chat. Então, por esse motivo, né, por esses 2 motivos que eu não fiz a montagem clássica. Então, aqui eu trouxe para minimamente indicar qual é a relação que eu estou estabelecendo, porque também simplesmente dizer das relações entre as obras, em algum momento elas precisam ser vistas, mostradas, já que não tem um acesso tão fácil a elas, né? Então, o Raisonné tem um acesso, nesse momento, dificultado. Eu consegui, porque a equipe do projeto do Raisonné me cedeu um exemplar de um DVD, então, ainda hoje, trabalhar com DVD é difícil, não tenho nesse computador, então, não consegui capturar essas imagens, é só num outro computador mais antigo para eu poder. Então, assim, eu trouxe as pinturas do site oficial Tarsila do Amaral. Mas a ideia é essa, a ideia é que esses desenhos se relacionam com a obra mais geral, e aqui eu trouxe um exemplo que é Sol Poente.
Opa, acho que foi. Depois, Louvor à Natureza, aparece com o mesmo título. É uma obra que eu relaciono bastante com essa, né, com composição, figura só. É aparentemente a figura de uma mulher, ou da natureza personificada em mulher, e em situação, né, um estado de louvor, né, de louvor a essa grande natureza, essa natureza maior. Então, essa obra é do conjunto primeiro, né, um desenho, mas também a gente tem essa segunda aqui, que é uma serigrafia colorida, e que eu fiz o paralelo com a Bapuru, por conta das formas, né, da proporção, dos volumes. Aqui tem duas coisas interessantes para pontuar. No outro artigo, mas também nessa pesquisa, quando a gente utilizou o infravermelho, a gente conseguiu sobrepor essas duas imagens, a colorida e a primeira aqui sem cor. E nós percebemos que elas são praticamente iguais. Tem um traço aqui no final da composição colorida que na linha, né, que divide, que não está presente na primeira. E aí a gente conseguiu também colocar uma datação por conta disso. E com o exame, embora ele não revele os traços subjacentes, ele dá uma clareza maior das cores que são utilizadas, ou melhor, da concentração de cores. Então, nesse caso, dá para perceber muito essa questão do volume que a Tarsila do Amaral utiliza para compor. Então, são formas mais avantajadas ali, com uma concentração. Por exemplo, aqui, essa mão que está levantada em direção a essa árvore sol, né, entre aspas, ela tem uma concentração maior do pigmento rosa. Então, tem uma concentração maior, porque também indica esse gesto. Então, há o direcionamento para esse ponto da imagem, por conta dessa concentração de cor, a gente vê que o desejo é o de guiar o olhar para esse ponto da imagem, que é muito parecido com a questão do Abaporu, que tem esse cacto. E se fala de sol, né, porque ela utiliza as cores do sol, mas na verdade não necessariamente, né, pode ser somente o cacto. E aí outra questão importante de pontuar é que a Abaporu tem uma interpretação mais recente, feita pela sobrinha neta da Tarsila do Amaral, e que é a interpretação com a qual eu concordo, que a Bapuru é um autorretrato, é Tarsila do Amaral diante do espelho. E também eu chegava a essa conclusão por meio do desenho, do redesenho de Abapuru, né? Como é que a Tarsila do Amaral conseguiu chegar a essa composição? Tarsila do Amaral diante do espelho. A Tarsilinha, ela chega a fazer a fotografia diante do espelho, e de fato, mas o que eu acrescento em relação à abordagem da Tarsilinha, e foi a partir da teoria do Horst Bredekamp, e mais especificamente a partir de um artigo que foi publicado no livro Pensar a Imagem, é aquele braço de apoio, né, que está ali entre o joelho e o rosto da mulher, ou dessa figura, porque é um braço que ele está desproporcional, não só porque se você fica nessa posição diante do espelho, a proporção muda, mas porque ele é colocado no final. Ele é colocado no final, e ele é colocado no final porque é justamente a mão que desenha, e não teria como ser colocada antes. Então, isso para mim é um indicativo de um autorretrato. Quando a mão que desenha, ela é colocada por último, ou ela deixa de fazer parte dessa composição principal, é porque realmente era um autorretrato, ela estava desenhando ela mesma. Então, isso é importante de pontuar a partir de Abapuru, e acho que aqui há uma sobrevivência, né, há uma permanência de elementos entre essas imagens. Depois, no último grupo, na última categoria, já para eu finalizar, encaminhar o fechamento da minha fala, é o conjunto de desenhos que se referem a paisagens. Então, essa é uma paisagem de natureza.
tem relação com, por exemplo, Porto 1, que é da década de 50, 1953, e obras da série Viagem ao Oriente Médio, que eu mostrei uma lá no começo, quando eu falei do Tuneu e da Ligia Luffy, mas então são obras nas quais ela opta pela horizontalidade, tem uma linha que divide um pouco mais, tem elementos da água, né, que são águas sempre calmas também, árvores. Então, a gente tem em Porto ali os coqueiros, na paisagem a gente tem árvores, pedras, e tem também o barquinho, né, a canoa que aparece, os barcos maiores. Então, essa é uma recorrência também nos desenhos da Tarsila do Amaral. Árvores, essa é uma associação, ela não é também muito direta, mas distância eu trago para pensar árvores por conta da oposição entre os elementos. Então, a gente tem, no caso ali, árvores mais fortes, um coqueirinho, uma palmeira menor ali, mas esse jogo entre vegetações, ele está presente em outras imagens, e a vegetação, ela está muito presente na obra de Tarsila do Amaral. Nessa obra aqui, Distância, que é de 28, que estaria ali localizada na fase antropofágica, ela também aparece, mesmo que seja algo mais disforme, mas esse jogo aqui entre algo mais rígido e algo um pouco menor, ou que coloque uma oposição ali, ele existe. Então, foi mais pela questão da composição que me trouxe essa imagem. E Estudo de Árvores é um desenho que está no Raisonné, mas que não tive como reproduzir aqui. Arbusto, essa é a única obra do conjunto que não há referência, que é onde eu invisto na perspectiva de que é uma pulsão mesmo da artista, é algo diferente. Se não tivesse a autoria reconhecida, talvez eu sinalizasse para não é Tarsila do Amaral, porque não tem uma referência, no meu ponto de vista, daquilo que eu vi, algo que se equipare. Tem uma outra obra chamada Arbusto, mas que não é nada parecida com essa. Então, para mim, aqui tem um conjunto bem grande de riscos, rabiscos, algo que é outra coisa. Não daria muito para categorizar, é muito mais um estado de espírito aqui. E Ruas e Casas, sede de fazenda, eu termino com essa, que remete lá também à infância de Tarsila do Amaral. Faço uma relação com Lagoa Santa, que não está inicialmente nas obras que eu elenquei, como possíveis de relacionar, mas que eu trouxe, por não conseguir as outras imagens, eu trouxe para dar um exemplo do que eu me referi aqui em relação à arquitetura, ao telhado, né? Então, a gente tem esse trabalhado do telhado, essa questão de como ela compõe com as linhas marcadas também, então, para dar essa referência. E as árvores que estão ali, né, em alguma medida se relacionam, então, a arquitetura, a vegetação. No caso de sede de fazenda, não tem os bichinhos, mas é muito comum, quando se trata de um ambiente também mais familiar e de fazenda, ter a presença dos bichos. Então, aqui eu trabalhei esse conjunto, né, de desenhos com sobrevivências que dizem respeito aos temas. Então, são bichos, seres imaginários, são paisagens e formas também, então, como linhas ou corações, questões mais específicas, que são de diferentes períodos. Então, essas obras são da década de 70, mas elas já estavam presentes, esses elementos já estavam presentes em obras da década de 20, de 50, então atravessam toda a produção de Tarsila do Amaral, podendo eternizar aspectos importantes da sua obra por meio das gravuras. Travou aqui. Agora sim. E aí, por fim, como eu concluo o trabalho e a apresentação, dizendo que essa abordagem permite rever, então, interpretação sobre os desenhos na obra de Tarsila do Amaral, apontando para uma outra perspectiva, que é sair um pouco dessa questão das fases, né? Nós temos aqui um print, então, de uma imagem do site Tarsila do Amaral, onde a obra está organizada dessa forma, né? Os primeiros anos, o início do cubismo, pau-brasil, antropofágica, a fase social dos anos 30, e depois neopau-brasil.
essas fases, elas de fato contam sobre questões específicas que aconteceram nesses momentos, né, da produção de Tarsila do Amaral. Mas, quando nós trabalhamos com uma abordagem mais warburgiana, por exemplo, nós conseguimos perceber que as obras, elas se relacionam e extrapolam os limites dessa temporalidade. E foi isso que eu procurei, então, fazer aqui, sugerindo um outro caminho de análise para essa série de gravuras do MAC e USP, indo além também da associação do conjunto de gravuras, porque se a gente trabalhasse somente com a ideia de gravura, provavelmente a associação seria com as gravuras. E aqui eu quis fazer uma associação com desenhos, mas com a obra mais geral também, que é de pinturas, que é uma obra também mais conhecida, e a obra mais geral mesmo de Tarsila do Amaral. Reforçando, então, esse lugar que eu entendo que os desenhos têm na produção de Tarsila do Amaral, que tem um lugar central, e é assim que eu gostaria de trabalhar com esse material tão rico da artista. Eu agradeço a vocês pela escuta e estou aqui disponível para conversar mais sobre as questões que forem do interesse de vocês. Obrigada a todos e Sabrina. Com a questão das imagens, eu acho que seu trabalho traz muitas camadas que a gente poderia, né, discutir. Você fala sobre vivências, a gente pode colocar também a questão das autonomias, dos suportes do Manuel, trabalho do Manuel, que vai discutir imagem, meio, suporte, corpo, então, trabalho. Você fala das técnicas, dessa dimensão do mercado, e essa questão da documentação que eu já fiquei super curiosa também para ler um outro artigo, né, sobre as questões museológicas de conservação que me interessam muito. E essa perspectiva que você coloca, né, função da artista de reposicionar essas análises, né, sobre os desenhos, sobre a produção, e que a gente colocou também na questão anterior da disciplina, como esse estudo de imagens, né, de um artista tão renomado, que essas imagens dessa artista estão já imaginadas, né? A maioria das pessoas falam que a fila tem imagem. E como você consegue trazer na sua pesquisa uma leitura nova, né? Uma leitura que extrapola esse campo, né, da história da arte. E é nesse sentido que a gente tentou também vai né, com a disciplina de imagem, mostrando esse inesgotável, esse saber inesgotável e inquietante que é olhar para colocar naquela fonte. Então, obrigada e parabéns pela pesquisa. Eu vou encerrar